Pouca gente sabe, mas a história de Santa Regina começa em um cenário bastante modesto, no coração da antiga Gália, no século III. Ela nasceu em Alésia, na Borgonha, uma região marcada por conflitos entre os romanos e as populações locais. Sua vida começou sem nenhum sinal de que se tornaria uma das figuras mais veneradas da Igreja. Era filha de pais de origens distintas. Sua mãe morreu ainda no parto, e Regina foi entregue aos cuidados de uma ama cristã, algo que mudaria radicalmente o rumo de sua existência. Já parou para pensar como pequenas circunstâncias podem redefinir completamente o destino de uma pessoa? Pois foi exatamente isso que aconteceu com ela. E é nesse detalhe que começa a intriga que nos leva a conhecer sua grandeza. Desde muito cedo, Regina se destacou por uma característica que não passava despercebida: a serenidade em seu olhar e a força de sua postura. Enquanto outras crianças da aldeia se perdiam em brincadeiras e distrações, Regina se inclinava para uma vida de recolhimento, como se já pressentisse que sua jornada seria marcada por escolhas profundas. Cresceu ouvindo relatos sobre Cristo e os mártires que haviam derramado sangue pela fé, e essas histórias acendiam em seu coração um fogo que não poderia ser apagado. Não é curioso como, ainda na infância, alguns já revelam uma vocação que desafia o tempo e as circunstâncias? Outro ponto que merece destaque é o contraste entre sua origem simples e a nobreza de caráter que foi moldando. Regina não tinha riquezas, nem era cercada por luxo. Sua infância foi de simplicidade quase rude, com roupas modestas e tarefas domésticas que a faziam compreender o valor do esforço. Mas no íntimo, havia nela algo que ultrapassava o comum, um senso de dignidade que inspirava respeito. Como explicar que uma jovem criada na pobreza tenha se tornado símbolo de resistência para gerações inteiras? Talvez justamente porque sua força não se apoiava em bens materiais, mas em algo que transcendia qualquer poder terreno. A infância de Regina também foi marcada por uma educação diferente. Sob os cuidados de sua ama cristã, aprendeu a rezar, a escutar as Escrituras e a enxergar o mundo com outros olhos. Essa ama, sem saber, se tornaria a ponte entre a criança e a fé que guiaria toda a sua trajetória. Podemos imaginar as noites em que Regina, ainda menina, olhava para o céu estrelado da Borgonha e ouvia as histórias de um Deus que amava os pequenos e humildes. Quem poderia prever que aquelas narrativas se tornariam a rocha firme sobre a qual construiria sua vida? Mas nem tudo foi calma. A ausência da mãe e o distanciamento do pai, que não partilhava da fé cristã, deram a Regina uma existência marcada por solidão e silêncio. É nesse ponto que sua história ganha uma tonalidade de profundidade. Ao invés de se deixar abater pela ausência, ela transformou a dor em fortaleza. Quantos de nós não carregamos também marcas de ausências e dificuldades? E não é justamente nessas brechas da vida que muitas vezes surgem as forças mais inesperadas? A jornada de Regina prova que sim. Outro aspecto fascinante é como sua infância já anunciava uma espécie de chamado. Muitos vizinhos notavam sua serenidade e até mesmo uma aura diferente que a cercava. Embora ainda fosse apenas uma criança,
Havia nela uma firmeza de espírito que incomodava os que viviam mergulhados em ambições terrenas. Esse detalhe é intrigante. Por que alguns destinos parecem ser forjados desde cedo para enfrentar batalhas maiores? No caso de Regina, cada gesto simples da infância foi um prelúdio do martírio que viria. Podemos dizer que a infância de Regina foi o terreno fértil onde se plantou a semente da fé, que cresceria inabalável mesmo diante das maiores tormentas. Não havia sinais exteriores de grandeza, mas a força já estava ali, escondida, como o grão de mostarda que um dia se torna árvore robusta. Quando pensamos nisso, não é impossível imaginar que, mesmo sem títulos ou riquezas, Regina já carregava em si a dignidade de uma santa. E talvez seja justamente essa simplicidade inicial que torna sua história tão poderosa para quem a descobre hoje. E aqui cabe uma pergunta para você que acompanha este canal. Você já conhecia esse detalhe sobre a infância de Santa Regina, criada por uma ama cristã após perder a mãe? É um ponto curioso, pouco comentado, mas que revela como a providência atua em pequenos gestos. Verifique nos comentários se essa curiosidade já foi registrada no canal ou se você mesmo pode deixar marcado ali. Afinal, compartilhar conhecimento é também uma forma de manter viva a memória dessa mártir que nasceu em circunstâncias tão singelas. À medida que Regina crescia, a chama da fé que lhe fora transmitida pela ama cristã não se apagava. Pelo contrário, só ganhava intensidade. Ainda muito jovem, decidiu ser batizada, mesmo sabendo que isso poderia atrair perseguição, já que o Império Romano não via com bons olhos o crescimento do cristianismo. Sua decisão não foi apenas um gesto religioso, mas uma verdadeira declaração de identidade, um ato de coragem que mostrava que ela não seria moldada pelos padrões de sua época. É fascinante pensar quantos adolescentes teriam ousado escolher a fé em Cristo quando isso significava risco real de prisão ou até de morte. O batismo marcou um divisor de águas na vida de Regina. Se até então era apenas uma menina piedosa, dali em diante tornou-se discípula convicta, decidida a viver plenamente a mensagem de Cristo. A escolha, porém, trouxe também a ruptura com seu próprio pai, que não compartilhava da mesma fé e a via com desconfiança. Essa separação não foi apenas familiar, foi também simbólica. Regina passou a carregar no próprio lar o peso da rejeição, experimentando cedo o que muitos cristãos daquela época sentiam na pele. Não lhe parece incrível como os primeiros passos de sua juventude já anunciavam o mesmo espírito de resistência que marcaria seu fim? Enquanto outras jovens se dedicavam aos prazeres da vida, Regina buscava recolhimento, oração e práticas de penitência. Não havia nela um interesse por festas ou por adornos, mas sim por um estilo de vida sóbrio e firme. Esse contraste a tornava diferente e ao mesmo tempo despertava admiração e estranheza. Alguns a viam como exemplo de virtude, outros como alguém que desperdiçava a juventude em devoções. Aqui surge uma reflexão inevitável. Será que ser diferente da multidão não é sempre o preço que se paga por carregar convicções profundas? Sua fé, porém, não era apenas interior, mas também pública. Regina não escondia o cristianismo, falava dele abertamente, e isso, em um contexto de perseguição,
era uma ousadia perigosa. A jovem tornou-se conhecida não só por sua beleza física, mas por uma coragem incomum que incomodava as autoridades locais. Para uma adolescente, isso já seria motivo de medo, mas Regina parecia imune a qualquer tentativa de silenciamento. É como se sua voz ecoasse mais alto justamente quando tentavam apagá-la. Você percebe como, desde cedo, sua postura foi preparando o palco para o confronto inevitável que viria? É curioso notar que a fé de Regina não era apenas teórica. Ela ajudava pobres, visitava enfermos e oferecia palavras de consolo a quem sofria. A simplicidade com que agia se transformava em testemunho silencioso, mas poderoso, de que Cristo estava vivo em sua vida. Essas atitudes, embora discretas, plantavam sementes que gerariam frutos muito maiores. Não é impressionante como pequenos gestos cotidianos podem ecoar séculos depois como parte de uma história grandiosa? Claro que esse caminho não passou despercebido. A jovem foi chamada de obstinada por alguns, acusada de ser rebelde e até de envergonhar o nome da família ao se recusar a adorar os deuses romanos. Mas Regina não cedia, mantinha-se firme, sustentada por uma fé inquebrantável. Essa teimosia sagrada é um traço que encanta. Uma menina sem armas, sem posição social, enfrentava com firmeza a mentalidade de um império inteiro. Já imaginou a força interior necessária para sustentar esse enfrentamento diário? Essa resistência também alimentava rumores e comentários que corriam pela cidade. Para uns, Regina era vista como uma santa, ainda viva. Para outros, era apenas uma jovem insensata. Mas independentemente das opiniões, o fato é que sua convicção se tornava cada vez mais pública, e isso atraía os olhares de pessoas que, mais tarde, desempenhariam papel decisivo em seu destino. É como se toda a sua juventude fosse uma preparação silenciosa para o grande embate que se aproximava. E aqui cabe um convite. Já que estamos percorrendo essa trajetória, compartilhe nos comentários qual ponto mais chama sua atenção até agora. A coragem de se batizar, a firmeza diante da rejeição familiar ou a escolha radical por um estilo de vida simples. Essa interação não só enriquece a discussão, mas ajuda a manter viva a memória de Regina, permitindo que sua fé inabalável continue a inspirar quem busca conhecer histórias de coragem e resistência. Com o passar dos anos, Regina cresceu em graça e formosura. Sua beleza chamava a atenção por onde passava, mas era uma beleza que não se limitava ao físico. Havia nela uma dignidade serena, uma postura firme que revelava sua força interior. E foi justamente esse conjunto de virtude e encanto que despertou o interesse de Olíbrios, o prefeito romano da região, um homem de poder e influência. Ele se impressionou com Regina e decidiu tomá-la como esposa. Para muitos, essa proposta poderia parecer uma oportunidade de ascensão, um caminho para conforto e proteção. Mas para Regina, a escolha significava algo bem maior: renunciar à fé em Cristo. E você, diante de tamanha pressão, já imaginou como teria reagido? Olíbrios não era apenas um pretendente apaixonado. Ele representava o braço do Império Romano, o poder terreno que dominava vidas e destinos. Sua proposta não vinha carregada
apenas de afeto, mas também de imposição. Ele queria Regina não apenas por sua beleza, mas porque enxergava nela um troféu, uma conquista que poderia exibir. O casamento com ele implicaria em renunciar publicamente à fé cristã e se submeter aos cultos pagãos que sustentavam a máquina imperial. Era, na prática, escolher entre duas fidelidades, a Cristo ou ao Império. E Regina, sem titubear, mostrou onde estava seu coração. A recusa da jovem foi clara, direta e inegociável. Ela respondeu que jamais poderia se unir a alguém que não partilhasse de sua fé, muito menos abandonar o Deus vivo para se curvar diante de ídolos. Essa ousadia deixou Olíbrios profundamente irritado. Afinal, quem ousaria negar a proposta de um homem tão poderoso? Mas Regina, sem medo, manteve-se firme, mostrando que não estava disposta a vender sua fé em troca de favores ou privilégios. Não é instigante como, em meio ao medo e às ameaças, ela revelou uma força maior que qualquer riqueza? É interessante refletir que esse momento não foi apenas um episódio de romance frustrado. Foi, na verdade, um ponto de virada em sua história. A recusa ao casamento foi também a recusa ao sistema que tentava subjugar os cristãos. O gesto de Regina foi mais do que pessoal, foi coletivo. Ao negar Olíbrios, ela negava a lógica de dominação do império sobre a fé nascente. É por isso que sua decisão se transformou em símbolo de resistência, não apenas um não a um pretendente, mas um não à tirania. Já pensou no peso histórico dessa escolha? Olíbrios, tomado pela fúria, passou a enxergar Regina não mais como uma jovem admirável, mas como uma ameaça à sua autoridade. E assim, o que poderia ter sido um enlace foi transformado em perseguição. Aqui entra um aspecto curioso. Muitas vezes, a grandeza de alguém se revela no momento em que decide dizer não. Esse não de Regina ecoa até hoje, mostrando que existem valores que não podem ser negociados, mesmo diante da promessa de poder e status. Quantos teriam coragem de sustentar esse mesmo posicionamento? O contraste entre a fragilidade de uma virgem pobre e a arrogância de um governante poderoso ressalta ainda mais a dramaticidade dessa cena. Uma moça desprovida de armas ou de riquezas ousava desafiar a palavra de quem detinha exércitos e tribunais. Esse desequilíbrio de forças só torna sua atitude mais impressionante. Afinal, o que sustentava Regina? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. A certeza de que sua fidelidade a Cristo era maior do que qualquer medo. Não é exatamente esse tipo de coragem que transforma mártires em lendas eternas? A partir desse episódio, Regina entrou no radar das perseguições. Sua vida, antes simples, agora estava marcada pelo olhar atento de quem via nela um desafio. Olíbrios não estava disposto a aceitar a recusa e logo faria de tudo para dobrar a jovem. Mas a decisão já estava tomada. Regina não cederia. Esse é o ponto em que a história ganha contornos de tragédia e heroísmo, preparando o terreno para os sofrimentos que viriam. E você, consegue sentir o peso dessa tensão crescente? É como se estivéssemos diante de uma corda esticada, prestes a se romper,
E talvez o mais curioso de tudo seja pensar como um simples pedido de casamento, algo tão comum, tenha desencadeado uma das histórias de martírio mais lembradas da França cristã. Não foi um exército que a derrubou, não foi uma guerra que a silenciou, mas uma escolha íntima, feita no coração de uma jovem que não trocaria sua fé por nada. Esse detalhe é poderoso, porque mostra como as grandes batalhas, muitas vezes, acontecem dentro da alma, no silêncio de uma decisão pessoal. E é nesse tipo de escolha que santos se forjam e legados se constroem. Recusar Olíbrios não foi apenas contrariar um pretendente poderoso, foi desafiar abertamente a autoridade romana. A resposta não tardou. Regina foi presa e levada diante dos tribunais. Imagine a cena, uma jovem simples de aparência frágil, colocada diante de juízes que representavam a força implacável do império. Olíbrios, ferido no orgulho, transformou seu ressentimento em vingança. Ele não queria apenas que Regina se submetesse, queria esmagar sua fé, provar que ninguém poderia resistir ao poder de Roma. Não soa intrigante pensar que toda a ira de um governante foi despertada por uma moça que tinha apenas sua convicção como escudo. No cárcere, Regina experimentou a dureza da solidão. As paredes frias e úmidas da prisão eram o cenário de sua luta interior. Os guardas tentavam intimidá-la com palavras de ameaça, e vizinhos de cela eram usados para desmoralizá-la. Ainda assim, Regina não vacilava. É fascinante como, mesmo privada de liberdade, ela irradiava dignidade, como se a prisão não tivesse o poder de aprisionar sua alma. Quantos, naquela situação, não teriam cedido apenas para escapar da dor? Mas Regina escolheu suportar, mostrando que sua fé era mais forte do que qualquer corrente. Os interrogatórios se tornaram frequentes. Os magistrados tentavam convencê-la a renunciar ao cristianismo, prometendo-lhe riquezas, privilégios e até liberdade se aceitasse casar-se com Olíbrios ou, ao menos, sacrificar aos deuses romanos. Mas cada oferta era recebida com a mesma firmeza, um não que não se abalava. Essa constância irritava ainda mais seus algozes. O contraste era gritante. De um lado, homens armados de leis e punições. Do outro, uma jovem desarmada, sustentada apenas por sua fé. E, no entanto, parecia ser ela quem tinha o domínio da situação. Você já percebeu como, em certas histórias, a verdadeira força não está no poder externo, mas na firmeza interior? As torturas não demoraram a chegar. Regina foi açoitada, marcada por golpes que buscavam quebrar sua resistência. Cada chicotada era acompanhada de zombarias e ordens para que negasse sua fé. Mas, em vez de recuar, ela respondia com serenidade. O sofrimento físico não arrancava dela nem um gemido de rendição. Essa cena nos provoca uma pergunta inevitável. O que sustenta alguém a ponto de suportar dores inimagináveis sem ceder? Talvez a convicção de que a vida terrena é breve, mas a fidelidade é eterna. Não satisfeitos, os algozes intensificaram os tormentos. Correntes pesadas foram colocadas em seus pés e pescoço, tornando cada movimento um fardo. Também a expuseram em praça pública, tentando humilhá-la diante da população. Contudo, essa exposição produziu o efeito contrário.
Muitos que a viam sentiam-se tocados por sua coragem e murmúrios de admiração começaram a surgir entre os cidadãos. É curioso pensar que, enquanto seus inimigos buscavam desonrá-la, Regina se transformava, aos olhos do povo, em símbolo de bravura. E, no entanto, a dureza das torturas não era apenas física, mas também psicológica. Tentaram convencê-la de que estava abandonada, que seu Deus não viria em seu socorro. Essa era a ferida mais cruel que buscavam infligir: o desespero. Mas, ao contrário, Regina se fortalecia ainda mais. Em seus momentos de oração, encontrava a paz que a prisão não podia tirar. Isso nos leva a refletir: não será justamente nos momentos mais sombrios que a luz da convicção brilha mais forte? Olíbrios, cada vez mais frustrado, alternava entre ameaças brutais e promessas sedutoras. Queria dobrá-la de qualquer maneira, mas Regina permanecia firme, sem hesitação. Seu silêncio diante de algumas provocações falava mais alto do que qualquer discurso. Era como se dissesse: vocês podem ferir meu corpo, mas nunca terão minha alma. Essa postura não apenas irritava os juízes, mas os desconcertava. Afinal, como alguém tão jovem podia resistir com tamanha firmeza? E assim, a prisão de Regina, que deveria servir como exemplo de submissão, acabou se transformando em palco de sua grandeza. Cada açoite, cada corrente, cada humilhação, em vez de reduzi-la, a elevava. Sua resistência já anunciava o desfecho inevitável. Se não se curvava diante de promessas, nem diante da dor, então seu caminho só poderia terminar no martírio. E aqui deixo a pergunta no ar: até onde você iria para não renegar aquilo que acredita ser a verdade? O desfecho da história de Regina chegou como a consumação de uma fé inabalável. Incapaz de dobrá-la, Olíbrios ordenou sua execução. Alguns relatos indicam que ela foi decapitada em 7 de setembro, e a cena tornou-se emblemática da coragem de uma jovem que, mesmo diante da morte iminente, não negou sua fé. Já imaginou como seria encarar o próprio fim sem medo, sabendo que sua vida se tornaria um testemunho para gerações futuras? É nesse ponto que Regina deixa de ser apenas uma jovem para se tornar símbolo eterno de resistência e coragem. O local do martírio também carrega significado. Ela foi levada a uma colina, cercada por testemunhas, onde a espada do carrasco selaria seu destino. Cada passo até o lugar da execução parecia ser carregado de uma força maior, quase divina, que acompanhava cada gesto da mártir. Há algo de quase cinematográfico em imaginar uma multidão presente, alguns em silêncio, outros sussurrando suas orações, enquanto a jovem caminhava para o momento final. Não é impressionante como certas mortes se tornam mais memoráveis do que muitas vidas prolongadas? Regina não chegou à morte com um semblante de medo ou dor. Seu rosto refletia serenidade, como se a própria fé tivesse amortecido qualquer terror. O contraste entre a fragilidade humana e a força espiritual é o que torna essa narrativa tão impactante. Olíbrios, que esperava vê-la tremer diante da espada, encontrou em vez disso uma calma que não podia compreender. Essa serenidade ante a morte é algo que, mesmo hoje, provoca reflexão. Como a fé pode transformar a percepção de alguém sobre o medo e o sofrimento.
O martírio de Regina também teve um efeito profundo sobre aqueles que presenciaram a execução. Algumas testemunhas se sentiram tocadas a ponto de se converter ao cristianismo, enquanto outras ficaram impressionadas com a força da jovem. Assim, sua morte não foi apenas um fim, mas também um começo. Sementes de fé foram plantadas naquele momento e a memória de sua coragem começou a se espalhar pela região. Já parou para pensar em como a coragem de uma pessoa pode inspirar multidões e transformar histórias inteiras? Há registros de que, mesmo após decapitada, a devoção a Regina floresceu rapidamente. Os cristãos locais começaram a prestar homenagens, lembrando de sua vida, de sua firmeza e do modo como escolheu a fé acima da própria segurança. Esse tipo de legado nos mostra que o martírio não é apenas sobre sofrimento, mas também sobre impacto histórico e espiritual. Como seria diferente a história da fé se cada mártir tivesse ficado em silêncio diante da injustiça? O local de seu sepultamento tornou-se ponto de peregrinação. Homens e mulheres visitavam o local para rezar, para buscar inspiração ou para agradecer por graças alcançadas. A memória de Regina transformou-se em força viva, capaz de inspirar e de consolidar a presença do cristianismo na Gália. É interessante perceber como o corpo de um mártir, mesmo na morte, mantém uma energia que motiva e comove gerações futuras. O martírio, portanto, não foi o fim da história, mas a primeira página de uma narrativa que atravessaria séculos. Regina tornou-se modelo para jovens e adultos, lembrando que fidelidade e coragem podem superar a opressão mais cruel. Sua vida e morte mostraram que a força da fé pode se manifestar até mesmo nas circunstâncias mais adversas e que uma escolha firme tem o poder de transformar o mundo ao redor. E aqui deixo um convite para reflexão. Diante de tanta firmeza e coragem, como você reagiria se estivesse na situação de Regina? A história nos desafia a pensar sobre nossas próprias convicções. Aproveite para interagir nos comentários, dizendo o que mais lhe impressionou neste episódio de sua vida. A participação de vocês mantém viva a memória desta mártir e enriquece o estudo de histórias tão inspiradoras. Após o martírio, a memória de Regina não ficou confinada à pequena vila onde viveu. Sua história rapidamente se espalhou por toda a Gália, atravessando vilarejos e cidades, chegando até regiões distantes, onde cristãos recém-convertidos encontravam nela um exemplo de coragem e fidelidade. A devoção cresceu de forma quase orgânica. Peregrinações começaram a surgir e relatos sobre sua vida e martírio circulavam entre os fiéis, como se cada detalhe tivesse sido escrito para inspirar gerações futuras. Não é curioso como uma vida curta pode deixar uma marca tão duradoura? A igreja local rapidamente reconheceu a importância de manter viva a memória de Regina. Ela passou a ser venerada em missas e celebrações, e sua história era narrada aos fiéis, ensinando não apenas coragem, mas também os princípios de resistência frente à opressão. O culto a Regina começou a consolidar-se como referência para quem buscava exemplos de virtude feminina e fidelidade inabalável.
Essa difusão mostra como a história de um mártir pode se tornar um elo entre diferentes comunidades, conectando pessoas através da admiração e respeito. Com o tempo, igrejas e capelas começaram a ser erigidas em seu nome. Cada altar dedicado a Regina representava não apenas uma homenagem, mas também um ponto de encontro para a fé e a inspiração de novos cristãos. Curiosamente, mesmo séculos depois, algumas dessas igrejas ainda preservam vestígios de devoção intensa, com registros de peregrinações, relicários e orações especialmente dedicadas a mártir. É fascinante perceber como a história de alguém pode atravessar o tempo e ainda gerar repercussão concreta no presente. O interesse por Regina não se restringiu à França. Povos vizinhos também passaram a venerá-la, reconhecendo na jovem mártir um modelo de resistência espiritual diante de um mundo hostil. A troca de relatos e milagres contribuiu para que sua fama se espalhasse. Muitas vezes, essas histórias eram contadas como pequenas lições de vida, exemplos de que a fé e a coragem podem transcender limitações físicas e políticas, inspirando quem busca orientação ou esperança. Não é incrível pensar que uma história tão antiga ainda consiga tocar corações hoje? O impacto cultural também se fez sentir. Artistas, escritores e religiosos passaram a registrar episódios da vida de Regina em pinturas, manuscritos e sermões. Cada obra reforçava a narrativa de uma jovem que escolheu a fé acima de tudo, perpetuando seu exemplo para aqueles que buscavam inspiração moral e espiritual. A história de Regina, então, não era apenas religiosa, era também um registro histórico que conectava sociedade, cultura e devoção. Outro aspecto fascinante dessa devoção é o efeito psicológico sobre os fiéis. Aqueles que ouviam sobre sua vida encontravam força para enfrentar suas próprias adversidades. Regina, mesmo morta, atuava como uma ponte entre a coragem individual e a inspiração coletiva. É impressionante pensar que o legado de uma vida tão curta possa servir como um modelo tão intenso para tantas pessoas, provocando reflexão e admiração ao longo de séculos. Ao longo dos anos, festas litúrgicas foram instituídas em sua homenagem, e a memória de seu martírio era lembrada com solenidade e emoção. Cada celebração era um momento de comunhão entre os fiéis, reafirmando a coragem de Regina e sua capacidade de inspirar até aqueles que nunca a conheceram pessoalmente. Essa celebração constante reforça a ideia de que a devoção pode ser uma ponte entre passado e presente, conectando gerações por meio da lembrança e do respeito. E você que acompanha este canal já conhecia a dimensão da devoção a Regina na França e fora dela? Conte nos comentários o que mais lhe impressionou nesse fenômeno de fé e memória. Sua interação ajuda a construir uma ponte entre o estudo histórico e a curiosidade, mantendo viva a história dessa jovem mártir que se tornou símbolo de resistência. Após sua morte, inúmeros relatos começaram a circular sobre milagres atribuídos à intercessão de Santa Regina. Curiosamente, muitos desses relatos surgiram em lugares
onde sua devoção era mais intensa, mostrando como a fé popular amplifica a memória dos santos. Pessoas doentes foram curadas de enfermidades consideradas incuráveis. Viajantes encontraram proteção em perigos iminentes e famílias atribuíam mudanças inesperadas à intervenção da mártir. Já pensou como pequenos sinais podem se tornar testemunhos poderosos que atravessam séculos? Um dos relatos mais conhecidos envolve uma criança gravemente enferma, cuja família, desesperada, recorreu à intercessão de Regina. Disse que após uma oração fervorosa junto ao relicário da santa, a criança recuperou a saúde de maneira surpreendente. Esses relatos não apenas reforçavam a fé, mas também difundiam seu culto de forma orgânica, atraindo mais peregrinos aos locais de veneração. É fascinante perceber como milagres podem funcionar como catalisadores de memória e devoção. Além de curas físicas, há registros de acontecimentos que envolviam proteção e sinais de consolo espiritual. Pessoas que enfrentavam perseguições ou momentos de grande dificuldade encontravam, ao rezar para Regina, uma sensação de coragem e força interior que parecia sobrenatural. A ideia de que uma jovem mártir, falecida há séculos, pudesse atuar diretamente na vida das pessoas é algo que desafia nossa compreensão, mas revela a profundidade da fé popular. Muitos milagres eram relatados durante festas ou peregrinações, em sua homenagem. Nessas ocasiões, testemunhas afirmavam sentir uma presença confortadora, uma sensação de calor ou luz que iluminava os templos. Tais experiências eram narradas de geração em geração, criando um registro vivo de devoção que ia além da história escrita. Isso nos leva a refletir até que ponto os milagres fortalecem não apenas a fé, mas a memória cultural de um povo. Outro ponto curioso é que algumas histórias de milagres surgiam de situações cotidianas, pequenas e aparentemente insignificantes, mas que ganhavam significado quando associadas à intercessão de Regina. Pessoas relatavam encontrar objetos perdidos, superar medos ou resolver conflitos familiares após rezar à santa. Esses relatos reforçavam a ideia de que a presença de um santo não se limita a grandes eventos, mas permeia o dia a dia daqueles que creem. A tradição dos milagres também desempenhou papel fundamental na canonização e no reconhecimento oficial da Igreja. Ao longo dos séculos, cada testemunho, cada narrativa de cura ou proteção foi cuidadosamente registrado e avaliado, consolidando a posição de Regina como santa. Esse processo mostra que, para além da devoção popular, existe um reconhecimento institucional que reforça sua relevância na história da Igreja. Os relatos miraculosos, no entanto, não se limitam ao passado. Até hoje, fiéis visitam capelas e santuários dedicados a Regina buscando intercessão, e novas histórias de graças alcançadas continuam a ser compartilhadas. Essa continuidade evidencia que o legado da mártir não está confinado à história antiga, mas permanece ativo e influente, conectando passado e presente de forma fascinante. E você que acompanha este canal, já conhecia algum desses milagres de Santa Regina? Compartilhe nos comentários qual relato mais chamou sua atenção.
Essa interação ajuda a manter viva a história da mártir e estimula outros a conhecerem mais sobre as vidas inspiradoras dos santos. Mesmo séculos após seu martírio, o legado de Santa Regina continua vivo e presente na vida de fiéis e estudiosos. Igrejas e capelas em sua homenagem espalham-se por diversas regiões da França, algumas mantendo relicários originais e documentos históricos que narram sua vida e coragem. Esses espaços não são apenas locais de oração, mas também pontos de encontro para quem deseja estudar a história dos primeiros mártires cristãos. Não é fascinante como uma jovem do século III ainda influencia a fé e a cultura de hoje? A vida de Regina inspirou não apenas devoção religiosa, mas também obras literárias, pinturas e hagiografias que preservam sua memória. Artistas e escritores ao longo dos séculos tentaram capturar sua coragem, a serenidade diante da morte e a força da fé que a guiava. Cada obra funciona como um elo entre passado e presente, permitindo que novas gerações entendam a profundidade de seu martírio e a relevância de suas escolhas. Já imaginou quantas histórias poderiam se perder se não houvesse registros tão cuidadosos? As festas litúrgicas em sua homenagem, celebradas em 7 de setembro, continuam a atrair milhares de fiéis e curiosos. Durante essas celebrações, sua história é contada novamente. Milagres são relembrados e o espírito de coragem de Regina é compartilhado com quem participa. Esse ritual anual não apenas mantém viva a memória da santa, mas também reforça valores de coragem, resistência e fidelidade que ainda ecoam na vida contemporânea. O legado de Regina também se manifesta na educação religiosa. Catequistas e estudiosos utilizam sua história como exemplo de integridade e força moral. Ao estudar sua vida, jovens e adultos aprendem que convicções firmes podem transformar o curso de uma história, inspirando atos de coragem em pequenas e grandes situações do cotidiano. É impressionante como uma vida tão breve pode se tornar referência para tantas outras. Muitos fiéis também relatam experiências de inspiração pessoal ao meditar sobre sua história. A vida de Regina serve como exemplo de que não é preciso ter poder ou riqueza para causar impacto duradouro. Sua força residia na convicção e na coerência entre palavras e ações, algo que ressoa até hoje, mostrando que a verdadeira grandeza está na fidelidade aos próprios valores. Além da França, sua influência se estende a outros países europeus, onde comunidades cristãs adotaram sua devoção, construindo igrejas e santuários que celebram sua memória. Cada local é testemunho da força de sua história, do impacto que uma jovem mártir pode ter na fé e na cultura, e de como seu exemplo ultrapassa fronteiras e gerações. O estudo de sua vida revela também uma reflexão sobre o papel das mulheres. Na história cristã, Regina tornou-se um símbolo de resistência feminina, mostrando que coragem, fé e integridade não conhecem limitações de idade ou gênero. Sua história inspira não apenas devotos, mas todos aqueles que buscam compreender a importância da determinação moral em tempos difíceis. E agora deixo um convite a você que acompanha este canal. Compartilhe nos comentários o que mais lhe tocou na vida e legado de Santa Regina.
Sua interação ajuda a manter viva a memória dessa mártir e incentiva outros a estudarem e se inspirarem em histórias de coragem e fé. Com isso, encerramos a narrativa detalhada sobre a vida dessa jovem que se tornou símbolo eterno de resistência e devoção. Chegamos ao fim da jornada pela vida de Santa Regina, uma jovem simples que se transformou em símbolo de coragem e fé diante da brutalidade da perseguição romana. Sua história, marcada por escolhas firmes e pela fidelidade inabalável a Cristo, mostra que a grandeza não está no poder ou na riqueza, mas na coragem de permanecer fiel, mesmo quando tudo parece perdido. Ao percorrermos sua origem humilde, sua luta diante das pressões do pai e do governador, seu martírio doloroso, os milagres e a devoção que se espalhou ao longo dos séculos, percebemos que sua memória não é apenas um relato antigo, mas um convite à reflexão sobre nossa própria vida. Afinal, quantas vezes nos calamos diante de dificuldades quando poderíamos nos inspirar em alguém que não desistiu mesmo sob tortura? A importância de Regina não se limita ao campo religioso. Ela é também uma personagem histórica, inserida em um contexto de perseguições que marcaram profundamente os primeiros séculos do cristianismo. Estudar sua trajetória é mergulhar na realidade dos mártires, compreender como sua resistência moldou a identidade da Igreja e perceber o quanto suas escolhas ecoam até hoje. Esse é o objetivo do nosso canal: mostrar que as histórias dos santos não são apenas sobre espiritualidade, mas também sobre cultura, história e curiosidades que revelam a alma de uma época. E aqui eu deixo um convite especial. Se você gostou desse vídeo e aprendeu algo novo sobre Santa Regina, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. O conhecimento que compartilhamos aqui é fruto de muita pesquisa, pensado para pessoas como você, que gostam de descobrir curiosidades e se aprofundar em temas que atravessam séculos. Cada inscrição fortalece o canal e nos permite trazer mais narrativas detalhadas e impactantes como essa. Agora eu quero saber, qual parte da história de Santa Regina mais chamou sua atenção? Foi sua origem humilde, a resistência diante das pressões, os milagres atribuídos a ela ou o legado que permanece até hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua opinião e, se quiser, sugira também o tema do próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão não se torna o nosso próximo conteúdo. Que a coragem de Santa Regina inspire a todos nós a permanecermos firmes em nossas convicções. E para encerrar, deixo uma mensagem poderosa das Escrituras, que dialoga diretamente com sua vida. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27. Assim como Regina não temeu diante dos algozes, somos chamados a enfrentar nossos próprios desafios, com fé e determinação.